Meu boa tarde vai para Patrícia Melo, que está com a gente hoje e participa do Plantão da Cidade. Boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, João. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você, com todo mundo na audiência. Obrigada. Prazer é todo meu. Tem uma jornalista que tem um nome parecido com o seu, é a Patrícia Campos Melo. Ela é da Folha de São Paulo, uma jornalista muito conceituada. Vocês são quase charás, mas não deve ter parentesco aí não, né? Não. Família Melo é gigante, né? É, enorme. Muito bom receber você aqui, Patrícia, nos nossos estúdios aqui no bairro Estoril. Você já tinha vindo aqui antes, na Itatiaia? Não. Achei fantástico isso. Gostou do que viu? Muito bom, muito moderno, tecnológico, adorei. É sabadão, a turma trabalha num ritmo diferente, mas tem muita gente aqui para fazer a Itatiaia funcionar e oferecer conteúdo nas mais diversas plataformas. A turma te recebeu bem ali ou foi difícil? Super bem. Certinho? Bem mineirinha, acolhedor. Maravilha, seja bem-vinda, viu? Quero que você se sinta à vontade para falar comigo e mais do que comigo, falar com os nossos ouvintes sobre um assunto que envolve a área da psicologia, onde você tem atuação, e um assunto que envolve todo mundo que está com a gente aqui na Itatiaia, né? Estou falando principalmente dos pais, né? Dos tios, dos avós, dos padrinhos, porque a gente vai falar principalmente de bullying nas escolas, e eu disse na abertura do programa que me parece ser um daqueles casos, um daqueles comportamentos que vem acontecendo e vem crescendo mais nos últimos anos, é verdade? Sim, tem aumentado bastante, né? Está muito significativo o índice de bullying, né? Nas escolas. Recentes pesquisas têm apontado para isso, né? Principalmente o cyberbullying com as redes sociais, né? Então, assim, nós, estudiosos da infância e da adolescência, em meio a essa perplexidade, a gente está tentando entender o que está levando a isso, quais são as características que diferenciam, né? Um bullying de uma implicância, de uma briguinha que é pontual, né? E os estudos estão reveladores, João. Sabe? Eu queria, antes da gente avançar bem nesse assunto, que você começasse do começo, né? Afinal, a gente está falando de uma palavra que é muito conhecida aqui no Brasil, mas é uma palavra num idioma estrangeiro, né? Uma palavra em inglês, bullying. Quando a gente fala do cyberbullying, a gente combina ainda duas palavrinhas que são do inglês. O que é o bullying e como que a gente diferencia, né, essa prática daquela implicância, daqueles desafios que são naturais no desenvolvimento da criança? O que é normal, o que é aceitável, o que é até positivo, e a partir de qual momento que cruza a fronteira para o bullying, que aí já pode acender um sinal de alerta? Sim, o bullying é uma expressão inglesa, né, que tem a ver com bater. E o bullying, ele é um fenômeno social que precisa ser entendido já. Como eu já adiantei, ele é diferente daquelas briguinhas pontuais, específicas, aquelas implicâncias, principalmente entre adolescentes, né? A entrada na adolescência, todo mundo sabe que não é para qualquer um, é difícil, né? E as características que vão distinguir, que vão diferenciar o bullying dessas briguinhas pontuais, é porque ele é repetitivo, intencional e tem uma assimetria de poder, ou seja, é desequilibrado. Ou é um indivíduo mais forte ou um grupo que vai vitimizar uma pessoa mais frágil aos olhos deles, dando aí pra gente uma visão de um desequilíbrio de poder entre aquele que faz o bullying, que a gente chama de perpetrador, e a vítima do bullying, que sofre essa agressão, né? Então tem três questões aí que a gente já chama atenção no início dessa conversa. O bullying tem que ser repetitivo, tem que ser algo constante, né? Algo que se mantém com o passar dos dias, das semanas. Tem que ser intencional, tem que haver ali uma intenção e tem que ter ali uma diferença nas relações, né? Às vezes pessoas da mesma idade, adolescentes, mas um com um desenvolvimento maior, um pouco mais forte, outro um pouco mais frágil. Às vezes grupos de adolescentes fazendo como vítimas uma pessoa ou duas pessoas específicas. Essas características ajudam a identificar o bullying. Sim, é que faz a diferença preocupante, né? Porque onde tem assimetria de poder, você vai ver que sempre vai ter um mais fraco, um mais frágil, né? Como é que a comunidade escolar, que está ali mais perto, às vezes, de onde isso acontece, imaginando que isso está mais presente nas escolas, como que os profissionais da educação e também os pais, tios, avós, padrinhos, como é que identifica isso, Patrícia? Pois é,
Até então, as pessoas questionam, Patrícia, mas isso é de uns tempos para cá? Porque antes, na minha época, a minha geração era forte. Não é nada disso. A percepção que a gente tem hoje é um susto, assim, tanto a escola quanto a família, principalmente com as redes sociais, que é o que a gente chama de cyberbullying, né? Eles estão meio sem entender realmente, assim, por que isso aumentou tanto, o que está acontecendo. Existe possibilidade da gente detectar uma criança ou um adolescente que está sendo vítima de bullying? Sim. O que acontece, João Felipe? Ela fica arredia, ela se isola, ela tem dificuldades de ir à escola, ela fica arrumando assim, um monte de desculpas para não ir à escola. E, inclusive, chega a adoecer, porque a imunidade dessa pessoa é impressionante, baixa. Então, assim, ela fica mais susceptível, mais fraca. E os pais sempre viam aquela criança feliz, contando caso, ou então um jovem que já é mais tímido, já é mais quieto, ele fica cada vez mais isolado, né? Então, isso é preocupante, porque é um termômetro. Então, o que vai nos levar à supervisão constante de um adulto? E o diálogo, né? Porque muitas vezes, né, o adolescente, quando chega ali em uma determinada faixa de idade, não quer conversar ali com os pais, quer ficar mais quieto, conversa mais ali com os amigos que estão próximos, mas a tentativa, a proximidade, a confiança que se estabelece entre um pai e uma mãe, que também pode ser de um padrasto, de uma madrasta, de um padrinho, de uma madrinha, essa proximidade, essa conversa, esse diálogo, esse laço de confiança, ele precisa existir, ele não pode ser deixado de lado. Sim, necessário. O vínculo de confiança, ele é insubstituível. Tem que estar construindo isso no cotidiano. Porque não é assim de uma hora para outra, né? Não, a partir de hoje eu vou ser um pai dialógico. Não, é construído desde tenridade, desde que a criança é pequena. Porque pensa bem, João Felipe, com quem que essas crianças vão contar, na verdade? Com seus pais, com a família. É claro que o adolescente ele tem necessidade de grupos, né? Assim, a gente já foi adolescente, a gente sabe. Tanto que era importante a gente ter aquele pertencimento com um grupo, né? E a hierarquia na adolescência, entre os grupos de adolescentes, ela é brutal. Ela chega a ser cruel em alguns casos, né? Então, assim, filmes exploram muito isso. Para você pertencer a esse grupo, você tem que passar por alguns ritos, né, de passagem. E as crianças que são criadas de uma forma mais fragilizada ou são pessoas mais sensíveis, elas não aceitam, elas não se adaptam bem a esses rituais de passagem, essa hierarquia da adolescência, que, como eu disse, pode ser, inclusive, cruel e agressiva, né? Qual que é o principal sinal, Patrícia, que indica para a família que aquela situação precisa de um acompanhamento profissional, seja de um psicólogo, seja de um outro profissional, para ajudar aquela criança a sair dessa situação? Tem que envolver a escola, tem que envolver a família de pessoas, né, de adolescentes que integram aí os grupos que praticam esse bullying. É um caminho que é amplo, né, que é muito contextual? Sim, super amplo. Porque nós vivemos em sistemas, né, João? Tem o sistema familiar, o sistema da escola, o suprassistema que a gente chama de comunidade. Sem entender realmente, assim, por que isso aumentou tanto, o que está acontecendo. Existe possibilidade da gente detectar uma criança ou um adolescente que está sendo vítima de bullying? Sim. O que acontece, João Felipe? Ela fica arredia, ela se isola, ela tem dificuldades de ir à escola, ela fica arrumando assim, um monte de desculpas para não ir à escola. E, inclusive, chega a adoecer, porque a imunidade dessa pessoa é impressionante, baixa. Então, assim, ela fica mais susceptível, mais fraca. E os pais sempre viam aquela criança feliz, contando caso, ou então um jovem que já é mais tímido, já é mais quieto, ele fica cada vez mais isolado, né? Então, isso é preocupante, porque é um termômetro. Então, o que vai nos levar à supervisão constante de um adulto? E o diálogo, né? Porque muitas vezes, né, o adolescente, quando chega ali em uma determinada faixa de idade, não quer conversar ali com os pais, quer ficar mais quieto, conversa mais ali com os amigos que estão próximos, mas
a tentativa, a proximidade, a confiança que se estabelece entre um pai, uma mãe, que também pode ser de um padrasto, de uma madrasta, de um padrinho, de uma madrinha. Essa proximidade, essa conversa, esse diálogo, esse laço de confiança, ele precisa existir, ele não pode ser deixado de lado. Sim, necessário. O vínculo de confiança ele é insubstituível. Tem que estar construindo isso no cotidiano. Porque não é assim de uma hora para outra, né? Não, a partir de hoje eu vou ser um pai dialógico. Não, é construído desde tenridade, desde que a criança é pequena. Porque pensa bem, João Felipe, com quem que essas crianças vão contar, na verdade? Com seus pais, com a família. É claro que o adolescente ele tem necessidade de grupos, né? Assim, a gente já foi adolescente, a gente sabe. Tanto que era importante a gente ter aquele pertencimento com o grupo, né? E a hierarquia na adolescência, entre os grupos de adolescentes, ela é brutal. Ela chega a ser cruel em alguns casos, né? Então, assim, filmes exploram muito isso. Para você pertencer a esse grupo, você tem que passar por alguns ritos, né, de passagem. E as crianças que são criadas de uma forma mais fragilizada ou são pessoas mais sensíveis, elas não aceitam, elas não se adaptam bem a esses rituais de passagem, essa hierarquia da adolescência, que, como eu disse, pode ser, inclusive, cruel e agressiva, né? Qual que é o principal sinal, Patrícia, que indica para a família que aquela situação precisa de um acompanhamento profissional, seja de um psicólogo, seja de um outro profissional, para ajudar aquela criança a sair dessa situação? Tem que envolver a escola, tem que envolver a família de pessoas, né, de adolescentes que integram aí os grupos que praticam esse bullying. É um caminho que é amplo, né, que é muito contextual? Sim, super amplo. Porque nós vivemos em sistemas, né, João? Tem o sistema familiar, o sistema da escola, o suprassistema, que a gente chama de comunidade, e tem que ter uma conversa, um trânsito entre as pessoas que participam desses sistemas onde a criança está inserida. Então, de modo amplo, a gente poderia pensar em algumas intervenções. A gente já poderia falar das possíveis intervenções? Por favor. Sim, a escola junto com a família não é só a palestra, não é só o treinamento. Isso é importante? Não estou falando que não é. Mas tem que ir além da palestra, tem que ter campanhas de conscientização nas escolas, o que é o bullying, para a própria criança e adolescente saber diferenciar isso que eu estou vivendo. É o quê? E como que eu posso lidar com isso? A gente chama muito treinar a assertividade da criança e do adolescente. Não é não. É saber se posicionar, é saber falar com clareza. Até aqui você pode brincar, vir. Até aqui para cá não. É território meu. Porque isso faz parte da formação da identidade do adolescente. Ele precisa passar por isso para poder saber, na verdade, o que ele gosta, o que é possível, o que é próximo da cultura familiar dele, o que não tem nada a ver com a forma com que ele é criado, para ele ir construindo seus valores e princípios e não se deixar levar pelo grupo, pela força do grupo. Que no interior a gente brinca que a Maria vai com as outras, né? Então, assim, o adolescente, a gente sabe que é uma fase extremamente difícil, muito sensível, e que a pessoa que está passando por ela tem que realmente ter esse diálogo, contar com a escola e com a família, né? E quando a escola e a família percebem que os esforços ainda está precisando de mais gente aí para ajudar, aí seria o quê? A intervenção individual, uma psicoterapia, né? Uma escuta mais aguçada de um profissional da saúde. A psicologia infantil, a psiquiatria infantil, elas estão muito avançadas. Então, há como ajudar. Tem pessoas, tem profissionais, inclusive, especialistas na infância e na adolescência, que podem ajudar a escola e a família a fazer esse trânsito e passar por esse momento tão difícil. Essa atenção que precisa existir, né? E a gente olha e se preocupa muitas vezes, preocupa mais com o lado da vítima, que é nessa assimetria de poder, né? Quem pode acabar se saindo pior dessa situação. Mas já caminhando para encerrar a nossa conversa, Patrícia, é importante dizer que também para quem pratica o bullying, há consequências, né? Para essa criança, para esse adolescente, ao final do seu processo de desenvolvimento, a entrada na vida adulta, isso também vai trazer marcas e consequências, né? Claro, que bom que você lembrou disso. Porque
quem faz o bullying é muito esquecido. A vítima é cada vez mais vitimizada, revitimizada, e ninguém quer entender o motivo que o perpetrador fez o bullying. Por quê? Ele sempre tem um motivo. Então, cabe a nós, principalmente psicólogos, né, no diálogo com a família, começar a levantar essa trajetória, essa história. O que ele está vivendo que não está sendo possível ser falado pela boca e está transbordando na agressividade no corpo? Porque você sabe que quando a boca não fala, o corpo grita. Então, o que está precisando ser dito? O que está precisando ser elaborado? O que está precisando ser trabalhado? Então, a atenção também tem que ser para quem faz bullying. Porque tanto ele quanto o que é chamado de vítima precisam da nossa atenção, sim. Patrícia, quem está com a gente no YouTube talvez já tenha encontrado por aí conteúdos que você faz sobre esse assunto, a psicologia, questões que envolvem o desenvolvimento infantil. Quem quer te achar? Te acha no YouTube? Te acha mais em quais sites? Quais são os caminhos para aprofundar essa conversa que a gente só iniciou aqui no Plantão da Cidade? Sim, claro. Vai ser um prazer. Eu tenho um canal no YouTube, chama Nômade, Consultoria Psicologia, professora Patrícia Eliane de Mello, né? Porque eu fui professora há 30 anos na docência de ensino superior. E sou terapeuta de família também e de casal. Se quiserem me achar, se quiserem fazer um processo psicoterápico, eu estou no site da Doctoralia. É só procurar lá a doutora Patrícia Eliane de Mello que me acham. Maravilha. No YouTube, na internet, Patrícia Eliane de Mello. Para quem quer entender mais sobre questões que envolvem desenvolvimento infantil, também as questões de casal, que são tema para uma próxima conversa nossa e rendem muito também, né? Tá aí os canais, tá aí as possibilidades de procurá-la. Obrigado por ter vindo a Itatiaia nesse sábado. Para a senhora, para toda a sua família, um excelente final de semana, que a gente se encontre em mais entrevistas. Obrigada, João. Para você também e para todos os ouvintes. Uma boa tarde. Valeu, agora 4h28, o Plantão da Cidade segue nesse sábado. Na volta do intervalo tem o Itatiaia em movimento, hein? Fica comigo, eu vou sair do estúdio e te levar de carona aqui na Rádio de Minas.